Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à abertura do mercado europeu. Esta manhã aqui a ser marcada por novas subidas nos mercados asiáticos, onde, mais uma vez, vimos os índices chineses a valorizarem bastante, fruto também, então, das medidas de estímulos à economia, que é considerado o maior pacote desde 2008, desde a última grande crise financeira. Portanto, como podemos aqui ver, temos aqui a prolongar as subidas, mas ainda assim desta vez a não ser visível em todos os mercados. Aliás, quando nós olhamos para o Nikkei, vemos que a sessão até foi francamente negativa. Isto porquê? Porque o governo está a ponderar a aplicação de novos impostos e que, portanto, está aqui a criar uma reação negativa no mercado japonês. Também, quando olhamos aqui para a abertura do mercado europeu, vemos que a abertura está a ser feita de forma, portanto, estável, na medida em que não há assim grandes movimentos, porque o índice alemão está em máximos históricos. Portanto, na semana passada, por várias sessões, acabou por conseguir atingir novos máximos históricos, mas esta manhã aqui a recuar um pouco. Ainda assim, não podemos dizer que não está a ser negociado de forma estável. Também o CAC, vemos que está aqui a recuar junto aqui desta zona de resistência, portanto, esta zona aqui de resistência ao preço que tem vindo aqui a limitar um bocado os ganhos desde o verão. E também quando olhamos para o Eurostoxx, vemos que, portanto, o sentimento é muito semelhante ao índice alemão, onde está também muito próximo, neste caso, dos máximos históricos, mas que também está a recuar junto então dos máximos históricos. Vemos que ao mesmo tempo o VSTOXX está a subir um pouco, ainda assim de forma muito ligeira, e também resultado aqui destes pequenos recuos no mercado. Ora, para esta sessão, é uma sessão em que vamos ter alguns dados importantes, nomeadamente a inflação na Alemanha, que será conhecida à 1 da tarde, e depois vamos ter também algumas declarações importantes, como o caso do BCE, onde vamos ter não só, Lagarde, como também no lado do Fed vamos ter Powell ao longo da tarde a discursar. À partida poderão ser um não evento, uma vez que é pouco provável que toquem questões sobre política monetária. Ainda assim pode ser aqui interessante e certamente que vai ser acompanhado de perto. Também durante a tarde vamos ter aqui dados dos PMIs em Chicago, portanto aqui vamos ter aqui dados regionais nos Estados Unidos. São sempre indicadores importantes porque servem de certa forma para medir também aquilo que são as expectativas para os próximos dados que vão ser divulgados esta semana. Esta semana vai ser dividida em dois momentos. Vamos ter aqui vários dados sobre a atividade económica, já amanhã, terça-feira. E depois na quinta-feira vamos ter os dados da atividade económica nos Estados Unidos do ISM. Ao longo da semana teremos também aqui dados sobre o emprego e na sexta-feira vamos ter os dados do NFP. Cada vez mais o emprego começa a ganhar mais relevância e, portanto, como devem imaginar, os dados do NFP deverão trazer também momentos de maior volatilidade ao mercado e deverão também aqui, de certo modo, ajustar as expectativas sobre a trajetória dos juros, pelo menos no lado dos investidores. Em termos de mercado, portanto, se olharmos aqui pelas principais classes de ativos, portanto, olhando para o comportamento do dólar, vemos que está a tentar quebrar uma zona de suporte que é extremamente importante e aqui podemos ter dois cenários, portanto, e dois cenários que, a meu ver, podem ser ambos bastante fortes, se acontecerem. Se o preço continuar a rejeitar esta zona, poderá de facto começar a subir um bocado, mas ao mesmo tempo, se o preço confirmar o rompimento aqui da zona de suporte, então poderá começar a depreciar bastante o dólar. Em resultado, teremos então aqui o Euro-USD, que poderá ser, ou aliás, irá ser o principal beneficiado disto tudo. Neste momento, o próprio par também está a ser negociado numa zona técnica que é relevante, portanto, é uma zona técnica em que por várias vezes já houve aqui testes e até agora os compradores não conseguiram quebrar, mas aqui esta situação pode mudar bastante. Depois, se olharmos aqui para o caso norte-americano, vemos que os futuros estão a ser negociados de forma estável. No caso do Nasdaq, está aqui a ser negociado nesta zona de suporte, pode ser interessante e pode ser até o trigger para levar uma subida depois na abertura do mercado norte-americano. Ainda assim, a ausência de dados pode também prejudicar um bocadinho em termos de volatilidade. No mercado obrigacionista, vemos que aqui o preço das obrigações continua a subir de forma gradual, como temos vindo aqui também a falar nos webinars, portanto, aqui a beneficiarem muito desta mudança na trajetória dos juros, e os metais preciosos que na semana passada brilharam, sobretudo aqui a prata,
estão agora também a estabilizar um pouco, principalmente a prata que subiu muito. Ainda assim, o comportamento tanto das obrigações como do dólar continua a ser peça-chave para ditar aqui novos movimentos. Quanto ao petróleo, vemos que continua aqui numa zona em que mostra de facto que tem bastante pressão. Esta zona aqui de suporte, um pouco à semelhança do dólar, é uma zona que é bastante forte e já há alguns anos, portanto já há 2 anos que o preço não é negociado abaixo e não é uma zona que será à partida fácil ser quebrada. Ainda assim, temos aqui alguns fatores que de facto contribuem para que os preços possam cair mais. O facto da Líbia estar a retomar a produção, o facto da Arábia Saudita poder também retomar a produção e o facto da atividade económica estar muito fraca e daí o pacote de estímulos à economia chinesa, isso faz com que o petróleo esteja aqui bastante vulnerável e possa então cair mais, portanto deverá estar aqui em destaque. Terminando, aqui no mercado das criptomoedas, vemos que a Bitcoin nesta manhã está a recuar, mas desde o fundo, aliás, da marca dos 53 dólares já recuperou bastante. Ainda assim, é a única classe de ativos dentro dos risk assets que ainda não subiu muito, ao contrário dos índices norte-americanos, ou até mesmo no caso do ouro. Apesar de não ser um risk asset, é ainda assim um dos ativos que mais valorizou recentemente. Portanto, aqui em jeito de conclusão, esta é uma semana bastante importante para os mercados. A sessão de hoje não temos assim muitos dados, ainda assim temos alguns dados que podem trazer alguma volatilidade, que são estes aqui que eu acabei de referir. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.